Olá, meus queridos, minhas queridas, como vão vocês? Vocês têm aproveitado o conteúdo que tem sido enviado diariamente para vocês? Têm feito as atividades? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso da letra H, certo? Seja ela no início, no meio, ok? Nós vamos compreender algumas regrinhas que são bem simples para que a gente consiga sempre lembrar quando usar a letra H, ok? Vamos lá? Então, olha lá. Quando que eu uso a letra H no início da palavra? Então, é o seguinte. O H, ele é utilizado no início da palavra por razões etimológicas. Mas, professora, o que significa razões etimológicas? As razões etimológicas, elas dizem respeito à origem dessa palavra, certo? Então, quando a origem dessa palavra for escrita com a letra H, ela então também será escrita com a letra H, ok? Então, vamos ver os exemplos? Olha lá. Lá no início das palavras, o H é utilizado por razões etimológicas, sendo mantido o H inicial existente na palavra de origem, como nas palavras hoje. E aí, olha lá, a palavra hoje, ela tem uma etimologia do latim que significa odi, certo? E que é escrito com H. Então, já que a palavra etimológica da palavra hoje é escrita com H, nós teremos então o H, o H na palavra hoje, tá? No início da palavra hoje. Olha lá o segundo exemplo, a palavra haver. A palavra haver, ela tem uma etimologia lá do latim, que é habere, certo? A palavra habere, ela também vem com H lá no iniciozinho. Então, ela vai ser escrita também com H por razões etimológicas. Olha lá, o outro exemplo, a palavra homem. A palavra homem é escrita com H porque ela tem uma etimologia, ou seja, razão do nome dela em latim que significa homine. Homine que é escrito também com H. No outro exemplo, a palavra hábito também é escrita com H no início e ela provém do latim, da palavra hábito no latim. Ambas com H, também por razões etimológicas. O outro exemplo é a palavra hélice. A palavra hélice, ela vem do grego helix, certo? Que também é escrito com H e por isso a sua origem também vem com a letra H. No outro exemplo, a palavra erige, certo? A palavra erige vem do provençal erectige. Essa palavra é difícil. Erecte, certo? E aí, por isso, então, essas palavras vão ser escritas com H no início, certo? Todas elas em função das razões etimológicas. E aí, logo abaixo, a gente tem alguns exemplos de palavras que são escritas com a letra H e que tem um motivo relacionado à questão etimológica, tá? A razão etimológica, ou seja, a origem da palavra, ok? Que são as palavras habilidade, habitante, hambúrguer, haver, hemisfério, homem, homogêneo. Homogêneo, nós já estudamos essa palavra. Honestidade, horóscopo, horrível. Herbívoro, hesitação, hipocrisia, história e hoje, ok?
Tem uma outra regrinha também, que fala sobre o uso do H, que vai ser lá no meio das palavras, certo? Então, quando o H tiver acompanhando o C, o N e o L, que juntos formam os dígrafos, certo? Ele vai ser no meio ou no fim, tá? Eu coloquei ali no meio, mas ele pode também ser utilizado no fim da palavra. Essas junções consonantais, elas são chamadas dígrafos. Mas, professora, eu já ouvi falar do dígrafo. Claro, já ouviu. Eu já falei dos dígrafos em outra explicação anteriormente. Os dígrafos, eles são aqueles que apresentam uma única unidade sonora, né? Então, por exemplo, minhoca, certo? Eu tenho na palavra minhoca uma única unidade sonora, quer dizer, o fonema é um só, ok? Olha lá, tem outros exemplos. Mochila, acarinhado, molhado. Quer dizer o seguinte, que esses dígrafos CH, NH, LH, quando são pronunciados, eles, na verdade, produzem um único som, tá? Então, por isso, eles são dígrafos, certo? Olha lá, nós temos alguns exemplos do uso do H como sendo um dígrafo, especificando aí cada um dos exemplos dos dígrafos que nós trouxemos, que foi o CH, o NH e o LH, tá? Então, olha lá, com o CH eu tenho caprichar, chateado, chimarrão, chinfrim, chuchu, cochilo, fechar, machucar, salsicha. Agora, os exemplos de palavras que se escrevem com a letra H no dígrafo NH. Vamos ver? Campainha, carinho, companhia, estranho, fronha, ganhar, linho, moinho, pinheiro. E lá no nosso último exemplo de palavras que são escritas com H, porque estão na junção do LH, certo? Olha lá, afilhado, atrapalhar, bilhete, cabeçalho, canalha, cavalheirismo, compartilhar, empecilho e trabalhar, tá? Todos eles formam uma única unidade, certo? Sonora, ou seja, eles formam um fonema, por isso são dígrafos. Além disso, tem uma outra regrinha para o uso do H, que é quando ele está nas palavras compostas, tá? Então, eu tenho uma palavra composta onde a minha segunda palavra, ou seja, na verdade, a minha palavra, ela vai vir aqui com H depois do hífen, tá? Em todos esses casos, a gente vai utilizar o hífen, ok? Que é o que indica pra gente que essas palavras são palavras compostas, ok? Então, olha lá. Anti-higiênico, bem-humorado, pré-histórico, super-herói, sócio-histórico, geohistórico. E aí, olha lá. Exemplos de palavras com H, com a letrinha H, no fim das palavras. Lá no fim das palavras, o H, ele normalmente é utilizado muitas vezes em interjeições, tá? Embora ele também possa aparecer no início de outros exemplos de interjeições, tá? Mas, professora, o que são as interjeições? As interjeições são palavras que exprimem alguma emoção, tá? E que são escritas lá com H, como vocês estão vendo aí o exemplo das palavrinhas aí no finalzinho, que estão escritas em vermelho, tá? Todas essas palavrinhas que exprimem de alguma forma alguma emoção,
elas são chamadas interjeições. E aí a gente tem aqui um pouco mais sobre as interjeições. Então, o que seriam as interjeições? Qual é o conceito de interjeição? As interjeições são palavras ou expressões que traduzem emoções, sentimentos, sensações, estados emocionais, certo? Dentre outros tipos de expressões. As interjeições, elas costumam vir acompanhadas de um ponto de exclamação. Olha lá, aqui o Cebolinha está falando com a mãe dele, que agora ele não vai fazer o truque de desaparecer o vaso chinês lá no primeiro quadrinho. Aí a mãe fica espantada e ela fala, ó, a palavrinha ó é uma interjeição, certo? Uma interjeição é uma interjeição. Ali naquele momento, ela ficou surpresa, a princípio, porque de repente o Cebolinha falou que ia fazer a mágica, o truque, para desaparecer, então, o vaso chinês da mãe. E aí, quando ela vê o vaso quebrar, ela fica muito brava, né, com o Cebolinha. Então, esse daqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de como a interjeição ela é utilizada em textos. Esse daqui eu trouxe um quadrinho, mas a interjeição também é muito utilizada em textos narrativos, tá? Então, por hoje, o nosso conteúdo é esse. Agora eu venho aqui falar um pouco sobre as orientações para nossa atividade, tá? Que é, inicialmente, ler o texto com as explicações que foram mostradas nesse slide, certo? E aí é importante prestar atenção também para te ajudar a responder as questões do livro, ok? Depois, você vai cortar aquele quadro, depois de ler, você vai cortar aquele quadro, vai fazer o cabeçalho, vai fazer o tema da aula, vai recortar o quadro e vai colar lá no seu caderno, para você poder consultar sempre que for necessário. E aí, por último, é para você ir lá no módulo 1, livro do módulo 1, e para responder as questões das páginas 68, 69 e 70, ok? Eu espero que vocês tenham aí bons momentos de aprendizagem e que façam aí, que tenham bons estudos, ok? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.